Este podcast tem o apoio da Visionary Experience, uma empresa que trabalha com todos os tipos de materiais para cake design, pastelaria e tudo o que tem a ver com doces. Olá, eu sou a Magda Gomes e sejam bem-vindos a este podcast onde vamos descomplicar o cake design. Hoje não temos um convidado, temos dois. Temos aqui a Joana Fernandes e o José Espinheira. Bem-vindos. Obrigada. Estes senhores são os pioneiros do cake design em Portugal, com a escola do Isto Faz. Joana, conta-nos um bocadinho de como é que tudo começou há 18 anos atrás. Há 18 anos. Obrigada, Magda, por nos teres convidado. É mesmo um prazer enorme. Eu já vi os teus outros podcasts, ou aqueles que tu já lançaste. Adorei, por isso sinto-me super motivada para estar aqui. Obrigada. Porque és uma inspiração neste mundo do cake design e agora a trazeres este podcast. Muitos parabéns. Obrigada. Em relação à nossa história, realmente há 18 anos o Isto Faz foi criado assim um bocado por acaso. Eu tinha uma empresa de formação que era o que eu realmente gostava de fazer, mas era formação para empresas e era formação na base mesmo só para empresas, portanto tudo o que tivesse a ver com a parte de informática, gestão, contabilidade, marketing, era essa a minha base. Mas depois eu tinha pessoas à minha volta que sabiam fazer coisas criativas, como por exemplo sabonetes ou peças em vitrofusão. E então, uma delas era a minha tia e outra delas era a minha mãe. E então eu pensei, eu gostava de fazer uma marca de workshops criativos. E se fizesse uma marca de workshops criativos, a minha tia Clara dizia, tu tens que lhe chamar Isto Faz, porque nós quando vamos às feiras de artesanato e queremos fazer aquelas coisas todas, nós dizemos muitas vezes, isto faz, isto faz, isto faz, isto faz. E então ela disse logo, se criares algo desse género, tu tens que lhe pôr o nome Isto Faz. E realmente comecei a criar com ela a parte dos workshops de sabonetes artesanais e vitrofusão. E realmente dei-lhe o nome de Isto Faz, mas tudo numa brincadeira, tudo uma coisa muito leve. Depois, entretanto, uma amiga de longa data minha vai-me dizer, olha Joana, se quiseres um bolo decorado para uma festa dos teus filhos ou de alguém, pede-me a mim. E eu vi os bolos, eu não fazia muito ideia do que é que eram bolos decorados. Portanto, não tinha aquele tipo de bolos, os nossos bolos eram mais simples, era a minha mãe que fazia, portanto não havia muito essa moda na minha família. E quando olhei ali para um castelo de princesa e para um boneco, achei aquilo, isso é espetacular, tu devias vir fazer workshops para o Isto Faz, porque aquilo estava no início. E ela disse assim, não, eu não consigo ensinar, eu não sei ensinar, tu devias ir a convidar a Debbie Brown. E eu, ok, então quem é a Debbie Brown? É uma pessoa, uma cake designer inglesa que faz uns bonecos espetaculares e uns bolos espetaculares. E eu, tá bem, então vou convidar a Debbie Brown sem saber que ela era simplesmente das melhores cake designers do mundo. Portanto, é bom que eu estava nessa ingenuidade porque senão eu não o tinha feito. E convidei a Debbie Brown e ela, sim senhora, claro, nunca fui a Portugal, vamos, pode ser. E, incrivelmente, eu não sabia como anunciar, não sabia nada, eu achava que aquilo era tudo uma brincadeira. E ela, quando eu anunciei, o pouco que anunciei, porque nós depois fomos falar com a Segredos de Cozinha, na altura, uma revista, que não sei se ainda existe ou não, mas eles disseram que queriam patrocinar, claro que eu disse, é o primeiro evento de cake design em Portugal, e toda a gente quis patrocinar. Puseram na revista deles, tudo espetacular, e nós enchemos 3 dias de formação com 30 pessoas, não cabiam mais num hotel. Enchemos e eu fiquei a pensar, ok, isto aqui é um mundo, pelos vistos é um mundo que não era o meu mundo, mas que pelos vistos tem imensa saída. O que aconteceu com esse evento também foi que as pessoas queixaram-se muito que não havia produtos em Portugal para comprarem. Portanto, que tinham que ir fora para comprar, que os produtos eram caros, não havia produtos mais para o pequeno consumidor, digamos assim, portanto, não para o pasteleiro que faz muitos bolos, mas para aquela pessoa que faz 2 ou 3 bolos. Não havia pequenas quantidades das coisas, como por exemplo pasta de açúcar. Exatamente, porque antigamente era mesmo isso, mesmo eu comecei há 14 anos, portanto muito foi depois de vocês começarem com esta brincadeira, não é? Sim.
e muitas vezes nós queríamos arranjar material e não conseguíamos, porque as empresas nem sequer davam a hipótese de falar com uma pessoa que fizesse meia dúzia de bolos. Não. E Magda, tu não quererias comprar 5 quilos de pasta de açúcar branca, porque tu ias demorar imenso tempo a consumir 5 quilos de pasta de açúcar. Ou realmente fazias muitos bolos e na altura havia pessoas que nós conhecemos, umas quantas pessoas que faziam muitos bolos, mas essas até às vezes faziam a sua própria pasta de açúcar. Porquê? Porque também nem havia colorida. E começámos a notar essa dificuldade. Conseguimos falar com um fabricante que trabalhava mais o chocopan, mas era algo que as pessoas não gostavam muito no meio do cake design, não era uma pasta tão fácil de trabalhar. E então, e havia também maçapão, mas também por causa do sabor, por causa do preço, ainda pior. E então este fabricante fazia as pastas de 5 quilos, mas nós começámos a desafiá-lo para ele fazer mais pequenino, 1 quilo, e depois passou para 250 gramas também, e para colorir. Portanto, começámos a inventar cores. Portanto, ele já tinha umas quantas cores, porque ele já fazia umas quantas cores para alguns pasteleiros, e nós começámos a inventar cores. E nós tínhamos uma pessoa que trabalhava connosco, que já não trabalha connosco, que é a Karina Costa, que também é uma cake designer espetacular. Agora está virada para outros mundos, mas é super, ela tem uma noção de cores. Criatividade. Incrível mesmo. Eu penso que ela... Eu os 2 livros dela. Sim. E eu abria os livros e pensava, sim, onde é que eu vou arranjar este azul? Porque aquele azul, e depois ela explicava no livro, né, que era uma mistura de vários tons, e eu pensava, uau, olha este efeito, como é que ela faz isto? Ela era incrível. E ela criou as cores, quase todas as cores que nós temos, foi ela que foi criando. Algumas depois nós fomos deixando, porque não saíam tão bem, portanto, e depois entra a parte do negócio, não é? E a Karina é espetacular porque a Karina não consegue pegar numa coisa e utilizá-la só por si só. Ela tem sempre que transformá-la. Portanto, mesmo numa cor que ela tenha feito, ela para um outro bolo, ela já vai transformá-la de alguma forma. Ela tem um momento que não... Era uma guerra. Não para. Depois para explicar ao cliente qual era aquela cor... Sim, eu queria comprar aquilo e depois diretamente no atendimento ao público, não é? Sim, e nós começámos por te conhecer a ti, inclusive nós éramos as Marias do Açúcar, éramos três Marias, e nós tínhamos dúvidas e íamos ter com o Zé Espinheira, e o Zé Espinheira explicava com muita paciência, e ainda fui umas quantas vezes, mas mais era uma das 3 Marias que ia às compras e ela vinha sempre super entusiasmada. Hoje aprendi a fazer isto. E é assim, a pasta de açúcar, não penses que é assim, tens que amassar. E quando achas que está amassada, continuas a amassar. E achas que já está, mas não, continuas a amassar. Não, a gente sempre gostou de ensinar, sim. Isto das parcelagens era sempre uma coisa que foi sempre uma grande guerra. Antigamente realmente só comprávamos tudo em baldes grandes e isso realmente foi uma grande guerra. Isto faz-se ver sempre porque é que o cliente precisava ir sempre diminuindo. Ainda há pouco tempo continuámos a diminuir às vezes para passar ainda para coisas ainda mais pequeninas. Para aquela pessoa que só quer fazer aquele bolo e tudo e que não quer depois de ficar ali com frascos inteiros de muitas coisas, percebemos que muitas vezes nem era o preço. Era a dor da pessoa que vou deitar isto fora porque já tenho isto há muito tempo e isto acabou a validade e tenho que meter no caixote de lixo. Então começámos sempre a ir de encontro ao que o cliente quer. Pronto, isso é que foi sempre a nossa. E a Karina, muito engraçado porque apesar de ser uma artista espetacular, sempre super humilde a ensinar e a explicar quando a conseguíamos apanhar na loja. Karina. Eu lembro-me dela porque ela também tinha um Santiago. Sim. Sim. E o meu filho também era Santiago, e então nós falávamos muito que o meu Santiago tinha uma crista e ela queria que o dela tivesse uma crista, mas o marido não queria. E não me esqueço dela por causa disso também. Nós fomos os 3 que acabámos por criar mesmo Isto Faz. Foi eu e a Karina. A Karina teve nesses primeiros workshops com a Debbie Brown. Ela não fazia a mínima ideia como trabalhar a pasta de açúcar ou bolos ou quer que seja. A área dela era mesmo artes. Ela vinha mesmo de artes e ela era uma excelente artista em termos de pintura, de fazer outras coisas de artesanato, exatamente. Sim. Mas bolos não, ela não pegava em bolos, mas quando ela pegou foi assim, aliás o primeiro bolo dela estava mesmo, podemos dizer, mau.
mesmo mau. Porque ela não sabia muito bem, ela punha as coisas umas em cima das outras, um bocado sem saber muito bem o que era aquilo. Mas depois quando ela aprendeu realmente como é que era, como é que ela podia lidar com os corantes, com a pasta de açúcar, etc. A canina consegue parir um bolo, que é mesmo assim, em poucas horas, se estiver inspirada, ela vai fazer aqueles bolos lindíssimos que estão nesses 2 livros, e ela sai com imensa facilidade, mas com muita facilidade. Tem graça que eu acho que todos, não hoje em dia, mas quando isto tudo começou, todos nós passámos por essa situação de o primeiro bolo ninguém acredita. E eu às vezes, quando dou formação, eu costumo mostrar sempre o primeiro bolo que eu fiz. Sim. Eu, com as minhas colegas, fizemos um bolo que é uma macaca. Foi a primeira encomenda, Sim. sem ser do círculo de amigos. Uma pessoa mesmo que contactou-nos para comprar um bolo. E eu penso assim, como é que é possível? Como é que é possível? Primeiro a pessoa ter pago. Sim. E depois, como é que é possível a senhorina ter voltado a encomendar? Sim. Porque na altura não havia. E então, o que eu mostro quando eu dou formação é, se eu consegui, qualquer pessoa consegue. Porque a minha macaca tinha a barriga branca. Sim. Ela era castanha, mas eu fiz-lhe uma barriga branca, não sei porquê. Sim. E aí ter um podcast com as Marias do Açúcar e havemos de pôr essa fotografia. Sim. Porque toda a gente me diz, eu quando penso que não consigo, Magda, eu lembro-me daquela macaca. E eu penso, a Magda conseguiu, eu também consigo. Magda, são todas as clientes sempre assim. Todas as clientes que eu tenho lá têm sempre esta coisa do primeiro bolo e todas vão dizer, correu muito mal. Péssimo. Eu digo sempre o seguinte, o cliente e quem estava na festa, o que é que disse? Adoraram, acharam lindo. Nós é que vemos os defeitos porque fizemos o bolo. Pois é verdade. Quem está a receber o bolo só vê o final. E realmente aí esse é que conta. É verdade. E eles adoram. Realmente. É verdade. Todos os clientes que eu tenho lá passam sempre por isto. O bolo estava mal. Mas Nem sei, hoje em até dia- tive vergonha de entregar. E a verdade é que era um bolo espetacular. É a Sim, expectativa. mas hoje em dia já não passas tanto por isso, porque há muita informação. Há muita informação disponível na internet, vais à loja e tu acabas por já teres tantas bases que já te permite o teu primeiro bolo ser uma coisa completamente diferente do que era aqui há uns anos. Porque Sim. eu compreendo essa história da carinha. Porque Sim, antigamente não havia nada a explicar. nada. Nós queríamos saber alguma coisa e íamos, isto faz. E o Zé Escolher ou a Ana explicavam-nos como é que nós fazíamos. Íamos para casa e tentávamos. Eu há bocadinho estava a conversar com a Joana exatamente sobre isso, de um dia cheguei, já vocês tinham a loja aqui no Alto dos Moinhos, não é? E eu disse, Zé, tenho um bolo para fazer, porque eu aceitava tudo, não é? Tudo. Eu aceitava as encomendas todas. E tem esta flor, e eu não sei como é que isto se faz. E tu disseste, então peraí que eu vou-te ajudar. Foste buscar um livro, abriste o livro e disse, olha, a flor que tu precisas é esta, portanto isto vais precisar de não sei o quê, depois ela demora não sei quantas horas a secar, depois tu vais fazer uma pintura. Eu assim, não, Zé, não estás a perceber, é para amanhã. É para amanhã. E tu fechaste o livro e disseste, então olha, boa sorte. Porque, pronto, hoje em dia há esta informação toda de que, não, olha, se vais fazer isto, tens este tempo de secagem, tens que... Antigamente não, a gente aceitava porque queríamos ganhar clientes e queríamos fazer estes trabalhos e depois, olha, era o que fosse, não havia esta informação toda que há hoje em dia, não é? E o mercado foi mudando imenso, pronto, nós também fomos sempre adaptando ao mercado e uma das coisas que eu aprendi foi nem todos vale a pena ser artistas, às vezes é esse mesmo o bolo para amanhã e ensinarmos como é que o cliente pode fazer o bolo para amanhã. Vamos reduzir a expectativa, vamos fazer coisas mais simples, flores mais simples e entregar um bolo espetacular no mesmo. Exatamente. E daí vem a formação da escola, de ser uma escola de formação e de teres essa possibilidade toda de aprenderes desde a base até bolos muito mais elaborados, não é? Sim. Sim, eu aprendi imenso com a escola e aprendo sempre com os clientes. Os clientes quando me dizem o que é que falhou, o que é que correu bem, tanto que eu aprendi e que aprendo sempre com clientes. Mas isso é super importante. O que eu mais acho interessante na vossa maneira de estar é
vocês não têm receio de que, vão-me roubar clientes ou, vão-me tirar trabalho. Porque vocês têm gosto em partilhar informação para criarem pessoas melhores no dia-a-dia delas. Eu acho que está mesmo no nosso ADN, a parte da formação, a parte do ensinar. Aliás, não só isto começou assim, começou só por ser workshops, só para partilhar a informação. O resto foi quase uma coisa que surgiu, foi quase, eu costumo dizer que é um monstro bonito que nasceu da parte porque realmente tornou-se um monstro enorme, não é? E não monstro no mau sentido, mas monstro no bom sentido. Mas o meu único objetivo era partilhar informação. Eu partilhava informação de uma determinada forma com a empresa que tinha, mas esta marca do Isto Faz era para ensinar as pessoas a fazer coisas criativas. Portanto, qualquer coisa criativa. Os bolos e o Cake Design é que tomou conta do Isto Faz inteiro. Portanto, hoje em dia nós temos um bocadinho de sabonetes lá no nosso... vocês ainda têm... Um bocadinho, uma coisinha pequenina. Ainda há clientes que temos há 18 anos que ainda vão lá buscar a glicerina, os corantes, as essências, mas uma coisinha muito pequenina. Quase ninguém nos descobre por aí, porque o Cake Design tomou conta completamente da marca. Da marca, da minha vida, da empresa, de tudo. Portanto, tomou mesmo conta de tudo. Aliás, na altura, há 14 anos atrás pelo menos, não encontrávamos nada, qualquer coisa era isto faz. E nós queríamos era que vocês estivessem abertos ao domingo o dia todo. E tivemos. A loucura foi muito... Sim. Eu lembro-me disso. Sim. Aliás, nós começamos a criar a nossa própria concorrência, porque nós depois, como comprávamos em grandes quantidades, começámos a vender para revenda. Portanto, começámos a criar a nossa própria concorrência, portanto, uma série de lojas que nos compravam a nós. Como é que foi lidar com a concorrência? Nós tínhamos, a primeira concorrência que nós tivemos, que foi assim mesmo espetacular, foram os nossos alunos, que nós fazíamos um bolo muito simples com um ursinho em cima. Esse era o nosso workshop básico de Cake Design. Portanto, um bolo simples, só de um andar, um ursinho modelado por cima, e depois estrelinhas, corações, aqueles cortadores todos, pasta de açúcar, está feito. E nós tínhamos os clientes a saírem com esse bolo da formação, a criarem uma página, e o bolo era exatamente igual, e a começarem a dar workshops. Portanto, os nossos primeiros concorrentes foram os nossos alunos a darem workshops de Cake Design. É claro que alguns correram bem, outros correram mal, e nós recebíamos esse feedback todo, de pessoas que não tinham o mesmo jeito para ensinar, ou que nem sequer sabiam muito bem, porque lá está, não é da primeira vez que se faz um bolo, e que se utiliza aquele bolo para dar formação para outras pessoas, que se vai sair bem à primeira. E pode acontecer, mas muitas vezes não acontecia. Portanto, esses foram os nossos primeiros concorrentes, e tudo perfeito. A escola continua a crescer, continuamos a trazer... Nós fazíamos quase 2 eventos internacionais por ano. Na altura não havia cake designers em Portugal que fossem muito reconhecidos. O que significa que nós tínhamos que ir buscar a Inglaterra, Estados Unidos, Itália, portanto fomos buscar a várias partes do mundo os melhores. Portanto, cada vez que alguém nos dizia, este é muito bom, nós contactávamos e trazíamos. No Brasil também. Fazíamos quase 2 eventos internacionais por ano. E estava tudo perfeito. Com as lojas, começámos realmente, também era uma maneira de nós darmos saída dos nossos produtos e podermos comprar cada vez em maior quantidade e com preços melhores para nós e melhores para a revenda. E, obviamente, o cliente final é que acaba por ganhar com esta parte do preço. Depois fomos, ao longo destes 18 anos, fomos vendo lojas a abrirem, lojas a fecharem, lojas a abrirem, lojas a fecharem, lojas a abrirem, portanto, portanto, em 18 anos nós vimos realmente uma grande mudança no mercado. Nós tivemos, quando Portugal teve na famosa crise de 2009, foi quando nós crescemos mais. Porquê? Porque havia mesmo pessoas a perderem os seus empregos, a perderem poder de compra, a perderem uma série de coisas e a virarem-se para os bolos no sentido de alguns por terapia, completamente por terapia, outros porque era uma maneira de ganharem dinheiro adicional. E nós começámos a ver clientes a crescerem os seus próprios negócios com aquilo que nós íamos ensinando e depois com os nossos produtos. Portanto, a nossa crise para nós não foi uma crise, foi um boom, um crescimento muito grande, porque realmente conseguimos dar esse poder aos clientes de fazerem os seus próprios negócios.
E nas nossas lojas ou na formação, nós tentamos sempre que o cliente perceba que tem esse poder. Portanto, o aluno ou o cliente que tem o poder para fazer a sua própria vida. E o que acontece muito engraçado é que as pessoas vêm ter connosco e vêm só fazer uma formação ou vêm à loja, quero fazer um bolo para o meu filho. E nós avisamos sempre, atenção, você vai mostrar este bolo, não vai? Esteja preparado para receber encomendas. Esteja preparado para receber encomendas. Não, eu não quero fazer nada disso. Isto é só para casa. Tudo bem, mas esteja preparado. Esteja ali preparado. Comece já a pensar, né? E na semana a seguir vem, não é que encomendaram este bolo para... Gostaram tanto do bolo, eu até achei que tinha uma data de falhas. A tal história. São falhas que o cake designer vê, que os outros não veem, porque ele é que sabia qual era a expectativa que tinha para aquele bolo. Mas o cliente final dele não vê. E aquilo que acontece é que vem à nossa loja depois, então agora vou ter que fazer, então. E muitas vezes dizem, Zé, explica-me lá como é que eu agora faço isto, eu vou vender por quanto? E como é que eu cobro isto? E é muito engraçado ver essa mudança nos clientes e ver clientes que fizeram negócios espetaculares. Aliás, a Magda é uma delas, não é? Que fez um negócio espetacular através de começar do zero. Começar do zero, muitos trambolhões, muito vai para a frente, vem 2 passos para trás, mas quer dizer continuar. E há bocadinho falávamos sobre isso. Este podcast surgiu um bocadinho nesse intuito de nos estarmos a perceber que há tanta gente a fechar os negócios, a querer desistir por causa muitas vezes das redes sociais, porque as redes sociais mostram o glamour e é tudo. Eu costumo dizer isso, que muitas vezes eu saio da cozinha e penso, porquê que eu não estou impecável com aquela touca maravilhosa na cabeça e com o avental limpo e eu venho toda desgranhada, cheia de farinha, o meu cabelo a cheirar a bolo, a forno. E a pessoa pensa assim, porquê? Eu também quero fazer aqueles vídeos e assim, com aquelas toucas, com os laçarotes e não quero, esses laçarotes não, mas pronto, tens aquela imagem de que fogo ela ali na cozinha a fazer as coisas assim perfeito, não é? Sim. E a realidade é completamente contrária. Não, a realidade é totalmente diferente. Aliás, como eu costumo dizer, de noite vê-se sempre onde é que é uma cake design, porque é a única cozinha que tem a luz acesa às 4 da manhã. É verdade. Há uma cake design que está lá, de certeza, mas ninguém tem a luz acesa às 4 da manhã, não é? Portanto, é mesmo verdade. Ou então, tipo, feriados, folgas, quando toda a gente está a passear com os filhos e assim, está uma pessoa no forno e transpirar. O meu filho disse-me uma vez uma coisa muito interessante, entre aspas, não é? Que um dia ele chegou à loja e a minha loja, eu trabalhava à porta fechada, não trabalhava à porta aberta, era sempre à porta fechada, um calor horrível, o forno ligado, já estava calor, a loja abafada, e eu completamente transpirada, a cheirar a bolo, e ele olha para mim e diz-me assim, sabes, mamãe, eu nunca vou querer fazer bolos na vida. eu vou querer ser jogador de futebol. Assim, sim filho, mas a mãe também está a fazer um negócio, também podes querer um dia. Ele assim, não, olha o que tu estás a sofrer. Olha o que tu estás a sofrer. E eu realmente olhei para ele e pensei, meu Deus, olha a imagem que tu vais transmitir ao meu filho. De sofrimento, de calor, a transpiração, a farinha e tudo mais. Ou então íamos buscar alguma coisa a um cliente, não é? E o cliente vem todo arranjado a entregar um bolo, não é? Vai para a festa e nós vamos com o avental a tentar ajeitar o bocadinho como se fôssemos tipo perfeitos e não há essa perfeição. É isso que muitas vezes... E isto a propósito do que estávamos a dizer então, que o podcast veio no sentido de ajudar e de explicar às pessoas que é normal nós estarmos transpirados, sujos de farinha, a cheirar a bolo, de estarmos cansados com olheiras, da maquilhagem não durar 2 horas no máximo, porque é a realidade, não é? A realidade não é aquele glamour das redes sociais. Eu acho que vai correr bem o bolo, há várias coisas que correm bem e depois fazemos exatamente igual e não corre bem, tudo isso faz parte do cake design. Tal como não há nenhum cake design que não tenha metade da família a trabalhar com ele. O marido está sempre envolvido, esse é sempre o desgraçado que está sempre envolvido.
E agora há tantos memes sobre os maridos das confeiteiras. Sim, é engraçado que gosta de ajudar a fazer as bolachas. Eu acho muito engraçado isso, porque o cake design é sempre a família toda envolvida naquilo. Há sempre onde vai buscar as pastas. Eu vejo isso imenso na loja, não é? Os maridos vão lá buscar as pastas e ela disse que queria um prato assim grande, que é uma medida ideal, não é? Quer um prato grande. O meu marido farta-se de discutir comigo por causa disso, porque eu digo assim, olha, preciso de um prato retangular, qual é o tamanho? Pai, eu preciso mais ou menos assim. Para 1,5 kg. É como dizer, para 1,5 kg. Assim, As medidas certas. É o quê? E eu não sei, podes ver aí mais ou menos. Eu faço isso muitas vezes. Eu ouço muito isso, é um palmo. Os meus daqui, não sei. Pronto, ou seja, não estamos sozinhos, há sempre mais alguém a passar por essa situação. Sim. E porque são criativos. Eu acho que neste mundo, as pessoas, a maior parte das pessoas são criativas, e os criativos são os que dão o sabor e a cor à vida. Não são... Não estão a pensar nas medidas. Não, essas medidas, é como a Karina, quando, no caso de Magda, como é que se faz esta cor? O Zé chega à Karina e diz, como é que faz esta cor? E a Karina diz, então olha, metes um bocadinho de verde com um bocadinho... E o Zé, não, eu preciso de um bocadinho mais específico. Mas é só um bocadinho, vais vendo. O vais vendo é das frases melhores que a Karina tem, ou que qualquer que designer ali tem. Vais vendo. O que não funciona, por exemplo, para a minha cabeça, que é muito de, eu quero mesmo que tu me digas quantas chávenas, quantas gramas, porque eu não sei fazer, portanto eu não vou pôr um bocadinho, que eu não sei. O Zé é mais criativo, é capaz de, pronto, vou experimentando. Mas as vossas cabeças funcionam assim, então vocês já têm uma imagem na cabeça, não, a parcelar aquela imagem em muitos bocadinhos para às vezes para ensinar ou para explicar, não é fácil, porque vocês estão a ver a imagem geral. Numa altura em que ele me teve a ajudar, eu, amassa-me aí, põe-me aí um bocadinho, não sei o quê, e eu depois olhava para ele, o que estás a fazer? Não sei, ele assim, mas foi o que tu me explicaste, eu assim, não, mas não era assim, então tens que me dizer, eu assim, estás farto de fazer isso? Não. Ou seja, na minha cabeça era lógico, na cabeça dele era só, está aqui, pronto, eu faço o que tu estás a dizer, agora se é preciso mais alguma coisa que isto eu não sei. São cabeças diferentes, pensam de forma diferente e depois fazem coisas diferentes. E, para além disso, é um mundo onde tudo o que vocês fazem, tudo o que um cake designer faz, ou não é preciso ser um cake designer, mas está a fazer um bolo, e ele está mesmo a oferecer, aquilo vai ser amor a oferecer a alguém. Portanto, vocês estão sempre eu costumo dizer que nós estamos mesmo num mundo doce e bonito. Porque há uma série de outras profissões e de outras áreas que são super importantes para a sociedade, mas esta fala mesmo de dar amor a alguém. Portanto, você, seja dar amor, porque eu comprei um bolo que eu não sei fazer, eu compro um bolo ali àquela pessoa que eu sei que vai fazê-lo com esse amor, porque eu vou dar aquilo a uma pessoa a quem eu tenho amor, a quem eu quero demonstrar amor. Portanto, esta área não é uma área para quem não tem gosto ou não tem amor por isto. E muitas vezes as pessoas acham que é só um bolo, mas não é só um bolo. Não é só um bolo. Aquilo pomos muita paixão lá. Eu costumo dizer, o bolo perfeito é aquele que vocês podem pôr 20 bolos em cima da mesa e eu digo, aquele é o meu bolo. Sim. Porque foi mesmo feito para mim. E aí sim que é quando eu percebo. E lá está, isso vai buscar a conversa que nós temos sempre de, por isso é que tem um valor diferente do que há no supermercado a baldes e diferente do que há nas pastelarias. E tem mesmo que ter. Eu esta semana que passou recebi uma mensagem de uma cliente que me dizia que gostava de saber o valor, com um bolo assim, porque tenho recebido orçamentos completamente ridículos. E eu, antes de dar um orçamento, eu disse à senhora, eu percebo o que me está a dizer, mas se comprar numa pastelaria, vão-lhe cobrar, no mínimo, a 20 euros o quilo. Logo, obviamente, que um serviço personalizado vai ter que ser mais caro. Sim. Porque a pessoa vai estar dedicada só a isso. Não vai ter uma linha de montagem, como as pastelarias têm, e que começa de uma ponta para a outra. Quem está a comprar não percebe toda a logística que está por trás. Quantas horas a cake design está a pensar sobre aquilo,
as ferramentas que vai ter de comprar muitas vezes Exatamente. para chegar àquilo. E o tipo de material. E Às o vezes tipo- ainda testamos antes de fazer porque nunca fizemos, então queremos testar antes de vender para o Olha, isso cliente. aconteceu-me também de alguém que me perguntou o valor de um daqueles bolos que agora incendem a loja, Sim. mas não que é? aparece E outra aparece a parte. outra por baixo. E eu mandei o valor e a pessoa disse: bem, eu não pensei que isso fosse assim tão caro, que é só o papel a arder. Não é só papel a arder. Exato. Lá está, mesmo que tu não Não, tenhas não noção, percebo. e a Daniela disse isso no primeiro Sim, podcast, sim. tu podes até nem ter noção, mas há uma diferença entre tu comprares uma coisa aqui e Sim. tu comprares uma coisa que a pastelaria não vende, o bolo que Sim. começas a atear o fogo e ele incendeia e vem a imagem por baixo. Isso tem que ser tudo estudado, tudo pensado. Oh, Magda, mas eu acho que é da vossa responsabilidade vocês Exatamente. ensinarem isso a um cliente, porque mesmo que ele não queira, e mesmo que ele até nem entenda, eu acho que é muito importante as pessoas terem noção, e isto quer se vá a uma feira de artesanato, por exemplo, e às vezes vê-se aquelas coisinhas tão pequeninas e custam muito, nós achamos que custam muito, mas nós não conseguimos, e às vezes os próprios feirantes não têm a capacidade para nos ensinarem e para nos educarem logo ali qual é o trabalho que aquilo teve. E no caso dos bolos, eu acho que é mesmo da responsabilidade dos cake designers de explicarem isso ao cliente, mesmo que o cliente não entenda ou não venha comprar porque não está nas suas posses, por exemplo. E depois, se calhar, ter sempre aquela possibilidade de fazer algo um pouco mais barato e que mostre a diferença entre aquilo que ele realmente queria, aquilo que o cliente queria e aquilo que ele naquela altura pode pagar. E naquela altura só pode pagar aquilo e está ótimo, e mais tarde ele se calhar pode pagar algo melhor e que ele vai também querer. Sim, mas aí já valoriza, se calhar. Exatamente. E se for mesmo uma situação em que aquele cliente, os clientes não são para toda a gente, nem os cake designers são para todos os clientes, não é? E mesmo se for aquela situação que o cliente não percebe mesmo, há sempre o bolo do supermercado. Sempre. Ninguém fica sem bolo. Ninguém fica sem bolo. Agora, não precisa de ser aquele bolo. E as pessoas têm que se valorizar, como é óbvio, porque lá está, porque custa essa parte da cozinha, do cheirar a bolo, do ficar todo suado, do ficar todo cansado, do trabalhar à noite, porque as coisas têm que ser frescas, de comprar os melhores ingredientes novos para colocar no bolo, de pensar, ter uma paz de espírito e de pensar o que é que vai colocar ali, porque não é bater um bolo, pôr o bolo no forno, sair, barrar e já está. Este fim de semana tive um bolo que foi oferecido, inclusive, e eu tinha uma ideia para aquele bolo. E então precisava de uma impressão em folha de açúcar. Mas eu estava a imaginar uma impressão daquele tamanho, lá está, eu visualizei, e então a impressão chegou-me 3 vezes mais pequena, e a outra, aquele tinha uns bonecos que eu queria pôr assim de lado, que eu imaginei cada boneco assim, tamanho, cada boneca era ao fundo. E podes não acreditar, mas eu tive tantas horas perdidas sem saber o que é que eu ia fazer. Sim. E então eu pensei, não, eu vou fazer assim. Não, mas não é assim. Não, mas eu tinha feito um desenho. Tipo, eu tinha feito uma coisa assim. E agora o que é que eu vou fazer? E então, nesta brincadeira, eu perdi umas 3 horas sem fazer, sem saber o que é que eu ia fazer. Perdi o meu dia todo. Sim. Magda, um bolo nunca acaba como a gente pensou que ia, não é? Verdade, também é Aquilo há verdade. sempre as alterações Verdade. e que aquilo Sim, vai mas quando alterando tu tens uma o projeto. expectativa... Sim, mas atenção, quando eu digo que vai mudando, muita vez nem eu vai mudando para pior. Muita vez, a maior parte das vezes, eu até acho que vai mudando é para melhor, que a gente cada vez vai dizendo, pá, agora vou. Então, e se pusesse ali mais uma coisa? E se pusesse mais ali, vamos sempre acrescentando mais coisas ao bolso. É verdade, é verdade. Mas isso depois também, estas impressões, eu apanho isso muito na loja. Porque Eu já tenho uma régua para pôr a comida. Mas isso assim, deixa-me lá medir quanto é que é isso assim em centímetros, porque a gente para lá exatamente Pois é, que eu. faz assim, não é? Agora, não, o telefone ainda é mais giro, não é? Que está lá o filho, que mais uma vez a família toda envolvida, e está lá o filho a dizer, pois ela disse que queria em grande. E eu disse, pronto, mas em grande é o quê? 15 centímetros, 20 centímetros. E ela diz, não tenho aqui uma régua, mas 20 centímetros parece muito bem. Mas ela no fundo queria 10. Passamos muito por isso, sim. Sim. O Paulo no outro dia estava numa loja aqui ao pé e eu estava tão irritada que eu comecei a gritar ao telefone assim, mas isto é uma coisa tão básica e não sei o quê. E o Paulo, sim,
Sim. Desligou. E ele chegou a casa e disse-me assim: tu és maluca, é que as pessoas estavam a ouvir, tu a gritar do outro lado, a dizer que era uma coisa básica. Eu tive um cliente que virou-se ao telefone e disse para a mulher: olha, amanhã eu preciso de ir a uma loja de peças de automóveis e vais tu. E eu pelo telefone vou-te explicar, hein? Que peças é que são para comprar, só para ver o que é que eu sou a uma loja de design. E achei aquilo realmente espetacular, Rico. Sim, isso, olha, isso. Se vocês chegarem a uma loja de peças, vão perceber que também é pá, olha, disseram vinha aqui comprar uma lâmpada. Mas ele já veio de FaceTime, não é? Já veio com o FaceTime, o FaceTime ligado já com aquele designer do outro lado, e já vem a mostrar a loja, dizer, é mesmo isto que tu queres, tens a certeza? Não, e há já memes também sobre isso, de maridos que vão ao supermercado e dizem, ela disse-me que queria açúcar. E eu chego à prateleira e há 3 tipos de açúcar. Então, que açúcar é que tu queres? Sim. É muito engraçado. Açúcar normal, é açúcar. Açúcar normal. Mas depois o açúcar não é. O açúcar normal não é. E realmente lá está. É um trabalho criativo, é um trabalho que tem muito valor, porque não é só o saber fazer. O saber fazer já é muita coisa, porque já teve formação, já teve horas de experiência, já teve horas de estragar coisas e voltar a fazer, já teve uma série de coisas. Mas o trabalho criativo não é para toda a gente. O trabalho criativo de pensar num bolo, imaginá-lo na sua cabeça e depois transformá-lo em bolo, em algo material. Nós vimos até na internet, olha este bolo que giro, sai o dinheiro, vou fazer. Sim. Porque é super fácil, não é? A gente vê o vídeo, aqueles são os salões, aquilo barras, faz aquilo, sai o dinheiro, uau. Eu há pouco tempo fiz um, porque achei que era uma coisa super tranquila. E eu pensei assim, mas porquê? Que eu ainda aceito estas coisas. Foi tão difícil de fazer toda a estrutura para o dinheiro sair, porque aquilo depois tem que enrolar. Eu pensei, isto tem que enrolar. Eu pensei que aquilo é dobrado, não sei. Tudo isso é tão difícil de fazer, mas uma pessoa vê o vídeo e pensa, olha que giro, fazer isto parece fácil, alguém pede, a gente nos vídeos não costuma primeiro mostrar tudo, não é? Pronto. É verdade. E depois outra coisa que eu muitas vezes digo aos clientes é quantas filmagens é que foi feitas para fazer aquele bolo? Não é? Porque mesmo a quem fez, eu vejo muitas vezes isso, eu fiz ali um monte de vezes até aquilo lhe correr bem. Nós só vemos a última filmagem, que é quando tudo corre bem. Sim, e depois acabas por aceitar um bolo, dás um orçamento porque é uma coisa simples. Sim, depois às vezes não é. Sim, eu tenho muito isso lá na loja. Eu vou fazer um bolo com isomalto. Nunca trabalhei com isomalto. Então, Zé, como é que isto se faz? Não, é super simples, é uma coisa. A gente tenta sempre para facilitar a vida ao cliente e mostrar um bocado como pode fazer aquilo. Ou então dizer mesmo, olha, não se meta nisto porque realmente vai ser uma coisa muito complicada. Não, já apanhei pessoas a quererem, como segundo bolo, quererem fazer um bolo de casamento com segundo bolo, querem fazer um bolo de casamento, sim. E eu digo-lhes, olha, então, se tem mesmo de ser, porque ela disse, não, tem mesmo de ser, eu vou para a minha filha e ela quer que seja eu a fazer e vou fazer. Ok. A partir daí nós só temos de ajudar e dizer-lhe, olha, o que é que pode correr melhor, ou seja, simplificar-lhe o bolo de maneira que, ao menos, seja simples o bolo, mas que o bolo esteja todo bem feito. Sim. Esteja um bolo bonito. Esteja inteiro. Exatamente. Isso é outra muito gira, ensinar como transportar um bolo. E assim, um momento hilariante que vocês tenham tido, que tenha marcado, assim, de cómico. Vários. Bem, nós já tivemos muitos, principalmente enganos dentro daquela loja, ok? Bem, vamos começar por aí. Olha, o levar o bolo do presidente para o sítio... O presidente só percebemos que não podia sair pela porta quando... Não, a grande magia já não pode sair pela porta. E o carro? E o carro? E levar, nós podíamos ter sido super multados naquele dia por várias razões. Não só porque estávamos a andar devagar, como porque tínhamos as pessoas sem cintos de segurança em sítios do carro onde não é suposto estarem sentados. Portanto, só o bolo, o desafio que nos fizeram foi fazer o bolo para o Presidente da República, era o Palácio de Belém. Sim. Com uma determinada, aquilo tinha, olha, vou fazer como os designs, aquilo era mais ou menos assim.
50, 60 centímetros. Aquilo tinha assim, tudo no total, acho que tinha 1 metro, a parte tinha 1 metro por, já pá, 80 se calhar. Pronto, e aquilo não cabia, nós fomos montando ali, não é? Nas nossas salas, nós não fazemos bolos. Portanto, isso é uma das coisas que nós queremos mesmo para o nosso negócio, é nós não queremos fazer concorrência aos nossos clientes. Portanto, nós não fazemos bolos. Quando entram nas nossas lojas, que entram muitas vezes a perguntar se fazemos bolos, nós temos sempre 2, 3, 4 contactos de clientes que nós sabemos que têm um bolo bom, que trabalham bem, com qualidade, e dizemos sempre agora falem com eles, nós não sabemos de preços, não sabemos se têm disponibilidade, nada, nós não fazemos bolos. Os nossos clientes fazem e podemos dar aqui 2 ou 3 contactos para que vocês falem com esses cake designers. Portanto, quando já nos pediram algumas vezes para fazermos alguns poucos eventos, e este era o do presidente, nós pensámos, ok, é uma excelente maneira de nós mostrarmos o nosso trabalho para os clientes finais, portanto, para os nossos clientes, e não pelo bolo em si. Portanto, que ali podíamos mostrar uma série de coisas, desde a estrutura, a pintura, tudo. Agora, o pior é, fizemos aquilo tudo, e agora como é que nós transportávamos para o sítio onde ia ser o aniversário? E aí foi, desde o carro, lá está, desde temos que ir muito devagar, desde o carro, eu tenho assim uma carrinha, de 7 lugares, os bancos foram todos para baixo, portanto, iam 3 ou 4 pessoas sentadas assim à volta do bolo, a amparar o bolo, portanto, não tinham cintos de segurança, não tinham nada, nós tínhamos plena consciência que aquilo podia... 10 km/h, mas, de qualquer forma, estávamos muito ilegais, digamos assim. Agora também espero que isto já tenha... Não fomos nós, não vamos lá. Pronto, mas a questão, essa foi uma das coisas engraçadas que soámos e não, estávamos super preocupados. Só agora. Na altura não foi nada engraçado. Nada. Portanto, há coisas que não foram engraçadas nesse aspecto. Eu, por acaso, tenho uma história engraçada que na altura não teve graça nenhuma. Nós fornecíamos uma quinta na Arruda dos Vinhos e o Paulo, fez o transporte de um bolo de 2 andares, na altura, 2 andares. Aquilo para 2 andares, era enorme. Aquilo para nós era gigantesco. Isto já foi há uns 10 anos atrás, 12. E ele liga-me e diz-me assim, o bolo caiu. O bolo caiu no meu carro. Isto já eram umas 3 da tarde, eu assim, meu Deus, já não tenho pasta de açúcar, eu acho que isto era um domingo, uma coisa assim. Acho que isso é o pior pesadelo de um cake designer, não é? Meu Deus, foi horrível. Eu já estava a transpirar, ainda nem tinha visto o bolo, e ele assim, eu acho que não se aproveita nada. Eu assim, até que horas temos que entregar? É sempre a minha questão, até que horas? E o Paulo disse-me até às 11 da noite. Ok, ele volta, conseguimos ir na altura ao Odivelas Park, não é? Conseguimos comprar lá uma pasta de açúcar qualquer, ajeitámos o bolo, aquilo tudo. Antigamente ajeitava-se o bolo. Sim, exato. À mão, mesmo. E então lá vamos os dois. Eu penso, não, eu vou também, que eu vou levar o bolo. E então eu ia à frente a segurar um bolo pesadíssimo para a Arruda dos Vinhos. E então o que é que eu percebi? Porquê que o bolo caiu? Porque o Paulo tinha ido por um caminho de cabras. E então... E voltou a fazê-lo. Por isso é que eu descobri. E então o que é que acontece? Eu ia com o bolo, eu ia a fazer força, que era para ele não fazer movimento nenhum. Ia fazer assim. E eu via, o bolo vai chegar lá desmanchado outra vez. E então, mas aquilo havia um caminho simples, que era pela autoestrada. Sim. Eu chego à quinta, o bolo inteiro, entregamos o bolo. Eu estava com as mãos a tremer. Os braços todos não funcionavam, de certeza. E vimos no carro e eu digo assim, isto não há outro caminho. Temos a autoestrada, mas pronto, pagamos portagem, assim. E eu penso assim... Essa portagem ficou muito cara nesse dia, não foi mais? O dinheiro do bolo foi porque não compensou ir e vir, e nós não cobrávamos entregas, porque era uma quinta, e as quintas também esmiuçavam. Sim. E perdemos essa quinta, não sei porquê. Não faço ideia. Mas acho que foi pelo caminho das cobras. Deve ser. Mas pronto, tivemos também essas histórias. Ainda outra história que eu tenho muito engraçada é que ainda éramos as Três Marias,
e fazíamos as entregas no parque de estacionamento do McDonald's, aqui em Odivelas. Sim. E então saímos de casa, aquela Maria que ia à loja do Isto Faz e fazia as entregas, enquanto eu e a outra estávamos em casa lá nos preparativos. E então ela sai de casa com o bolo de 3 andares, o Paulo ajuda a pôr no carro, ela arranca num jeep e o Paulo chega a casa e diz-nos assim: eu acho que aquele bolo não vai chegar lá muito direito, porque ela vai aí feita maluca a andar. E nós assim, não, ela sabe que tem que ir com cuidado. Então, passado um bocado ela liga-nos: o bolo caiu, eu estou a ir para casa. Então o que é que ela fez? O cliente à espera, ela chegou, abriu o porta-bagagens, o bolo caiu, ela fechou o porta-bagagens, então se embora, deixou lá o cliente. E ela assim: Lourdes, mas tu vistes? O cliente viu-te? Eu acho que não. Eu acho que não. E então foram essas situações que na altura não tivemos como resolver. O cliente era um pasteleiro também. E então a maneira que nós arranjámos foi de a base ser uma forma de alumínio, uma forma de cozer bolos que nós forramos e pusemos os outros andares em cima. Portanto, antigamente faziam-se grandes malabarismos. E lá está, é preciso uma mente criativa para isso, não é? É verdade. Quando tudo corre mal, tem que vir aquela mente. E tu estavas a falar de peripécias dentro da loja por alguma... As maiores peripécias que aconteceram naquela loja nem teve bem a ver com o cake design, ok? Foi desde pessoas que me entraram, um casal de velhotes que me entrou dentro da loja e pôs a receita da farmácia em cima do balcão e que eu disse: desculpe, está à espera que eu vá aviar isso. Porquê? Dá muito trabalho. A farmácia ao fundo da rua, portanto. Foi o senhor que chegou lá para ir comprar lâmpadas, mostrou uma lâmpada. Eu olhei para o teto e disse: tenho destas lâmpadas e pode-me vender. Não, porque vou ficar às escuras. E pronto, o senhor estava a dizer: você está a estar comigo, mas eu disse: mas não fui eu que comecei, não é? Essas foram assim as situações mais engraçadas. Pronto, não teve a ver com o que é que design. Por isso é que a Joana diz que vocês acabam por ser psicólogos. Sim. Sim, vão lá imenso e vejo pessoas a tremerem à minha frente de que têm medo do poder fazer aquele bolo. E eu estava lá sempre para ajudar, não é? Pronto, não, é bom saber que vocês têm esse serviço de psicologia. Sai mais em conta. Ó Magda, mas nós já tivemos, e não foi 1 ou 2, já foi mais alunos que disseram especificamente aos nossos formadores que foram os psicólogos deles que disseram: vão fazer um trabalho com mãos. E perguntaram especificamente: gosta de decoração de bolos ou de cake design? E as pessoas disseram que sim. Então, olha, você vai para uma escola de cake design. Porque enquanto estão, é incrível ver um aluno que está completamente absorvido naquilo que está a fazer, completamente focado, e naquele momento todo o seu cérebro está para a sua criatividade, tudo está ali naquele... Sim, não pensas em mais nada. E cria algo, e nós criarmos algo é muitíssimo bom, não só para o nosso cérebro, como para o nosso estado emocional, como para tudo, não é? E ainda por cima a coisa sair bem. E das nossas formações sai bem, porque a coisa é explicada passo a passo, não é? Portanto, sai bem. E isso é espetacular para uma pessoa que precise de desanuviar, que precise de... Então nós já tivemos alunos que nos disseram: o meu psicólogo mandou-me para aqui. E já tivemos pessoas lá que nem faziam bolos. Só iam lá para fazer cake design, para fazer peças e estarem a construir peças. E eu tive lá um que era um administrador de uma das maiores empresas de Portugal e só fazia isto. Fazia peças em pasta de açúcar incríveis e estava ali horas e horas e horas naquilo. Aquilo era só para entretenimento. É só para entretenimento, é mesmo pronto. Ajudar às vezes para não ter stress. Sim. Quer dizer, em termos de stress, para quem não tem como negócio. Depende do que está a fazer. Depende da intenção para o que está a fazer. Como não é um negócio, aquilo é um anti-stress extraordinário. Sim, e quando tu fazes as coisas com tempo e com calma, acaba por funcionar assim. Tu estás ali absorvido naquela peça a fazer com calma e tu estás descontraído. O problema é... Magda, quantas vezes estiveste a fazer peças e de repente olhas e olha, o sol já nasceu. Realmente o tempo passa muito depressa. Passa. É muito bom. Então tu achas que tens todo o tempo do mundo para fazeres aquele bolo e estás ali na calma e de repente olhas e dizes: já só chegar. Sim, é muito engraçado. Vocês têm sido sempre uma base
para que este trabalho seja desenvolvido e bem em Portugal. É das coisas que eu mais gosto é inspirar a pessoa. Vejo muita pessoa lá chegar e mesmo os grandes cake designs, muitos deles começaram ali por heróis de fashion e alguns iam só para ir buscar uma coisa muito simples e ficaram inspirados ali, realmente. Isso é das coisas que eu mais gosto, é de estar ali a inspirar a pessoa. Eu pergunto-lhe sempre qual é o projeto dela. E há muita gente que me diz, eu nem quero dizer qual é o projeto, porque senão aqui o Zé começa a inventar coisas. Não, mas já fizemos coisas muito giras, tipo com tubagens por dentro. Eu lembro-me de um que inspirei uma cliente a fazer o bolo do Super Mario e aquela canalização funcionar mesmo, inteiramente por cima e saírem por baixo. E o bolo ficou extraordinário. Eu adoro quando os clientes depois vão lá mostrar o resultado dos bolos e ver aquela evolução toda nas pessoas e vão evoluindo, cada vez vão fazer mais coisas. Eu digo-lhes sempre, se não sabem como fazer, tragam a fotografia do bolo que eu explico-vos como é que isto se faz. Porque às vezes é muito mais fácil de fazer do que a gente imagina. Tá? Sim, e às vezes é uma coisa que muitas vezes nós não vemos, porque como vocês têm essa consciência, não é? Da quantidade de lojas que abriram nestes anos todos de venda de material. E uma coisa que as pessoas às vezes não se apercebem, e quem já tem mais conhecimento a nível de experiência, não que seja superior, muitas vezes estamos a ver que a pessoa que está atrás do balcão está a dar informações que não estão corretas e que não vão ajudar aquela pessoa. E eu já presenciei uma situação dessas, deu-me vontade de dizer assim, não faça isso. Mas eu fiz isso. Eu fiz isso dentro de uma loja da concorrência. E disse mesmo, olha, desculpe, mas o que esta senhora está a dizer, isto vai tudo correr muito mal, ok? Acabei por não dizer de onde é que era, mas explicar tudo à senhora, olha, o que deve fazer é isto. Pois, porque não acontece isso muitas vezes. Vai correr muito mal. E você não precisa de comprar nem isto, nem aquilo, nem aquilo. Era uma questão que eu queria falar com vocês, que é, muitas vezes as pessoas também têm a ideia que para começar nesta área têm que ter toda aquela parafernália de materiais, não é? Mas não. Caríssimos muitas vezes. Não. E não, às vezes, com o que temos na cozinha e meia dúzia de outras coisas, nós conseguimos começar a fazer bolos e a fazer bons trabalhos. Aliás, Magda, o mais incrível é que às vezes com coisas que nem sequer as pessoas se apercebem que poderiam ser utilizadas para fazer determinadas texturas ou efeitos nos bolos, que não custam absolutamente nada. Eu vou falar, por exemplo, na folha de alumínio. Uma folha de alumínio amarrotada faz um efeito espetacular num bolo. Ou uma caixa de ovos para fazer secar uma flor, por exemplo. E, obviamente que a pessoa pode querer ter, porque lá está, aquela coisa toda pipi. Eu quero ter na minha cozinha tudo pipi, tudo bonito, cada coisa para o seu efeito e tudo mais. E se eu tenho dinheiro para isso, sim senhora, faço e compro e tudo mais. Agora, a maior parte das pessoas não vale a pena estar a investir em coisas que a gente só vai utilizar uma vez. Muitas vezes é uma só vez. Magda, só para ter uma noção, nós vendemos uma série de cortadores e sempre vendemos muitos cortadores, principalmente aqueles de injetores, porque são muito simples, dão uma vida a um bolo muito simples, nada de espetacular, mas no bolo fica muito bonito. Hoje em dia nós já vendemos por exemplo, essas florzinhas feitas. Porque o cake designer, por exemplo, às vezes para a quantidade de vezes que usa ou que põe essas flores nos bolos, não quer comprar um cortador, não quer comprar nem que seja as 250 gramas de pasta, porque vai-lhe sobrar imenso e só quer fazer 2 ou 3 florzinhas daquelas pequeninas. E nós temos ali um pacotinho já feito em que ele pode comprar não sei quantas cores, por exemplo. Até isto já foi uma mudança no mercado incrível, porque quando nós começámos era tudo feito à mão, mesmo que com cortadores. O cake designer tinha o cortador, tinha a pasta de açúcar, tinha o CNC, tinha tudo, e ele é que fazia tudo, mesmo que depois deitasse a pasta fora, porque só precisava de um bocadinho. Hoje em dia, ele já vem buscar às nossas lojas coisas feitas, daquelas coisas principais. Por exemplo, há pessoas que adoram fazer bolos e odeiam modelagem. Nós temos modelagens, por exemplo, feitas. A Karina foi a grande incentivadora e impulsionadora de bonecos simples, mesmo muito simples. Como, por exemplo, uma sereia ou um leão, em que a pessoa não quer ocupar tempo a fazer a modelagem, vai lá, compra o boneco, faz o bolo que ele realmente gosta de fazer o bolo, gosta de decorar o bolo, cobrir o bolo, seja com cremes, o que quer que seja, e depois mete aquele boneco lá em cima e está
um bolo espetacular e ela fez o que ela gostou e apresentou o bolo que ela quis. E isto é uma mudança que não acontecia, antes não acontecia. Portanto, um cake designer fazia tudo, do princípio até ao fim. Às vezes fazia parcerias, não é? Olha, tu fazes as modelagens, tu gostas muito das modelagens e eu faço a parte do bolo. Ou eu faço os cremes e tu fazes a parte dos macarrões, chocolates e tudo mais. E isto é espetacular porque há imensos cake designers a fazerem parcerias deste género. E eu acho que é ótimo para os negócios. Daniela. Foi com uma parceria dessas. Sim. Porque lá está. As pessoas, o que elas têm que se capacitar é que não podem encarar o outro como concorrência, Sim. mas como companheiro. Sim. Companheiro na luta, Sim. na Sim. vida, Sim. em tudo. Sim. Em tudo. Sim. E é isso que vocês também incentivam muito lá. Vocês têm o conhecimento e podiam não dar esse conhecimento à espera que a pessoa comprasse a formação. Sim, sim. Mas sim. vocês partilham esse conhecimento, ou seja, ainda dá mais vontade à pessoa Sim. para depois ir fazer a formação. Sim. E é esta mudança de pensamento Sim. que eu acho que era interessante nós termos cada Sim. vez mais junto da comunidade Sim. do cake design, que é, eu Sim. não te estou a fazer concorrência, eu estou aqui como companheira neste negócio. Sim, e são parceiros, e podem até ser mesmo parceiros de negócio, ou pelo menos parceiros de partilha dos clientes e das coisas que os clientes, porque um cliente que vai, neste caso, vai a ti, Marta, e tu gostas muito de fazer uma determinada coisa, ou ele gosta muito da massa que tu fazes nos bolos, e gosta muito da decoração que tu fazes no bolo, mas depois pede-te algo que não tem nada a ver contigo, pede-te se calhar uns macarrões todos espetaculares, e tu sabes de uma pessoa que faz macarrões espetaculares. Porquê que tu vais ter o trabalho de fazer os macarrões e de aprender os macarrões e se calhar não vão sair bem à primeira e não vão sair com aquela decoração que tu querias e tu vais estar a ocupar o teu tempo com uma coisa que tu não gostas de fazer quando o teu amor já está tudo ali, já está naquele bolo. Portanto, vai buscar o amor dos macarrões a outra pessoa qualquer. E isso é muito bom. E os alunos, lá está, quando nós temos uma turma, por exemplo, com o nosso curso de profissional de cake design, que vai desde as bases das massas até, inclusivamente ao chocolate, eventos, pasta de açúcar, cremes, tudo. Nós vemos, além daqueles alunos, nós vemos que há alunos que gostaram mais do chocolate, outros gostaram mais da pasta de açúcar, outros mais dos cremes, e é giro que eles conversam uns com os outros, e depois acabam por fazer ali parcerias. Por exemplo, a nossa formadora, a Clara Sim. Pedro, com as flores de açúcar, ela por ela só fazia flores de açúcar. Então ela tem uma série de pessoas que lhe pedem a ela as flores de açúcar e ela não gosta da parte do bolo. Não gosta de fazer o bolo, de fazer a decoração do bolo. Essa não é a parte que ela gosta. Agora, se a meterem a fazer flores, E depois ela tem uma coisa muito, muito gira. Ela fazia isso mais vezes, agora não está a fazer tantas vezes, porque agora a gente já sabe. Ela trazia sempre a flor verdadeira e a flor feita em pasta de açúcar. Não nos deixava tocar. Nós não sabíamos qual era a verdadeira e qual é que era a de açúcar. Sem tocar, nós não sabíamos. E ela tinha imenso prazer em fazer isso. Nós dizíamos, podemos tocar, não podes tocar, prometes dizer qual é que achas. E nós olhávamos e olhávamos e olhávamos e olhávamos. Não conseguíamos saber qual é que era a de açúcar. Esse é o que ela gosta. É o negócio dela, é o que ela mais gosta de fazer. Obrigá-la a fazer um bolo de pasta de açúcar ou cremes ou tudo mais, sem flores, por exemplo, ela morre ali na praia. Ainda no outro dia tive lá um cliente que passou a encomenda para o outro a dizer-lhe, olha, eu não lhe faço bem esse tipo de bolo, mas tenho quem lhe faz esse bolo na perfeição, que é especialista nisso. Sim. E lembro-me também em Inglaterra, uma vez que estivemos lá numa feira, e houve uma das grandes mundiais que foi dar uma palestra e que disse, e ficou tudo muito chocado, eu não faço bolo, eu só o decoro. E ficou tudo a sério. Sim. E ela disse, eu para pintar um Ferrari não preciso saber de mecânica. E aquilo fez todo o sentido. Ela ia buscar o melhor pasteleiro para fazer o bolo e ela depois só o decorava. E fez todo o sentido, realmente. E cada um faz o que gosta. Isso é uma ideia espetacular. Porque a pessoa não tem de ser especialista em tudo. O que eu tudo. menos gosto é mesmo essa, é de confeccionar e de preparar. Eu gosto mesmo de por isso. Mas eu lembro-me que ficou tudo muito chocado. Pois, e acredito. Porque Daquele toda a gente mundo, pensou, então eu ando a comprar os teus bolos a achar que és tu que fazes. Mas o que é espetacular é que os cake designers sabem fazer praticamente tudo. E lá está, tutoriais na internet é o que há mais. A questão é que o amor e dedicação e carinho que vão colocar no trabalho é diferente. Se estiverem a fazer um trabalho que gostam,
do que se estiverem a fazer um trabalho que sabem fazer e que são profissionais e vão fazê-lo com qualidade. Mas não dá prazer. Mas tem graça que isso vai buscar uma questão. Hoje em dia, toda a gente faz bolos espetaculares com toppers. Sim. Sim. Toda a gente é uma artista. E isso, apesar de ser uma arte, para quem faz os toppers, isso não faz da pessoa uma artista, porque a pessoa não tem conhecimento de mais nada. A pessoa faz o bolo, é uma artista a fazer o bolo, mas depois, efetivamente, ela não está a criar mais nada. Ela compra os toppers, põe ali e vende como um trabalho artístico. Até pode ficar muito bonito, nada contra. Mas eu acho que as pessoas também têm que começar a valorizar-se elas próprias, a tentar aprender. Imagina que os toppers desaparecem do mercado. Sim. O que é que aconteceria? Aqui, eu acho que aqui a questão é que as pessoas começaram a perceber, e depois tem muito a ver com o cliente que nós queremos ter. Porque todos nós, quando entramos num negócio, uma das perguntas que nós devemos fazer é qual é o cliente que nós queremos ter. Porque essa história de, eu quero todos os clientes que vierem e todos aqueles que vierem eu quero satisfazer as suas necessidades e quero fazer o que eles me estão a pedir, isso é um erro enorme e mais tarde ou mais cedo, e normalmente mais cedo vai dar barraca. E aquilo que acontece é que há bolos para tudo, há clientes para tudo, e nesse caso, por exemplo, clientes que utilizam os topos, os topos é um dos produtos que nós vendemos mais. E Magda, tens toda a razão. Muita gente compra os topos. E às vezes é só o topo que vai no bolo, nem é mais nada. Quase que o bolo não está decorado. Agora, essas pessoas conseguem vender o bolo com um determinado preço e a um determinado cliente que aprecia aquele tipo de bolos e que não quer mais, ou que não pode pagar mais. Também pode ser esse o caso. Agora, realmente, a partir do momento em que a pessoa percebe qual é o cliente que quer e o que é que ela gosta de fazer, eu acho que ainda mais importante do que qual é o cliente que nós queremos ter, é o que é que nós gostamos de fazer. E em relação ao que é que nós gostamos de fazer, qual é o cliente que nós vamos atrair. Porque nós vamos atrair muitas pessoas, mas nem todas são os clientes que nós queremos. Sabes que eu tenho uma história em relação a... Eu tenho 5 histórias. Tenho uma história em relação a isso dos clientes que tu estás a dizer, de atingir todos os clientes ou não. Eu, quando abri a primeira loja, eu decidi na minha cabeça que toda a gente tem direito a ter um bolo de cake design. Todos temos direito. Portanto, eu vou trabalhar para todos. Sim. Não é só um artigo de luxo. E na altura, a loja que eu abri foi no bairro Alto. Não sei se ainda te lembras. Né? Sim. A primeira loja que eu abri foi ali no bairro Alto. E ao pé da loja havia o Palácio de São Marcelo, onde tinha um mordomo. E o mordomo era meu cliente da loja. E então, um dia vai uma senhora lá encomendar, uma senhora que trabalhava no centro de dia, portanto, vai lá à loja e encomenda um bolo para a filha. Então ela queria uma Barbie, mas o bolo é em forma do vestido com a Barbie lá colocada, não é? Eu fiz um bolo espetacular. Ela disse-me, quero com 2 quilos. Ora, um bolo daqueles com 2 quilos era super pequeno. Sim. Por mais que eu quisesse, não é? Mas o bolo estava lindo. Com aquela Barbie toda de cor de rosa, com os filhinhos, não sei o quê. E a senhora entrou para ir buscar o bolo e eu apresento-lhe. A criança estava a olhar para o bolo e dizia assim, mas isso é mesmo um bolo? E eu dizia, este é o teu bolo. E ela assim, mas isso é mesmo um bolo? Eu dizia, isso é o bolo. E eu olhava para a mãe e a mãe dizia, é pequeno. E a criança encantada e a mãe, é pequeno. A mãe nunca disse, está giro, está lindo, adorei, nada. A mãe só fixou, está pequeno, está pequeno, está pequeno, está pequeno. Levou lá um bolo de montra que eu tinha também na altura para acrescentar. Sim. E passado uns dias, a senhora passa, aí o mordomo assistiu a esta cena. E quando a senhora saiu, ele disse-me assim, pérolas a porcos. Sim. E eu, pronto, lá está você. Pronto, ao pequeno mordomo do palácio, lá estava assim, senhor Oscar, a senhora chamava-se Oscar, não, e toda a gente tem direito, e a senhora não sei o quê. Passado uns dias a senhora passa, e eu, então, como é que correu, não sei o quê? Bem, mas era pequeno. Não saiu dali, não saiu dali, O que é que o mordomo me explicou? É que, por mais lindo que fosse,
não havia nada a fazer. Aquela cliente era de bolo grande, não era de bolo lindo. Sim. E foi nesse dia que eu tive consciência de que nós não queremos atingir todos os clientes. Não, nem dá. Oh, Magda, é que não queremos mesmo. Que dá um trabalhão, não queremos, não. E é isso, nós queremos fazer determinado tipo de trabalho que nos dá prazer, mas que é elogiado e que é valorizado e que nós nos sentimos, bolas, fiz mesmo um bom trabalho, não é? E não ficar com aquela coisa de que fiz este bolo, a pessoa não é que não tenha gostado, mas pronto, era pequeno. E essa história mudou muito a minha mentalidade. E mesmo os clientes que nós achamos que queremos ter, mesmo assim, nós não controlamos o que é que eles vão pensar sobre o nosso trabalho e o que é que eles vão pensar sobre... Porque lá está, tal e qual como um cake designer tem uma expectativa em relação ao bolo que está a entregar e consegue ver todas as falhas que mais ninguém vê, o cliente também tem uma expectativa quando vai pedir um bolo, por muito pequenina que seja a expectativa, ele tem uma imagem daquilo que ele quer. Por muito que esteja desvanecida, ele tem uma imagem. E o cake designer pode não conseguir chegar a essa imagem. Sim. Isso é algo que está no exterior. Nós não controlamos nada que esteja no exterior. Nós podemos fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance e que seja possível para conseguirmos chegar até lá. Mas a partir do momento em que largamos, eu costumo muito dizer, a partir do momento em que nós largamos um bolo, ou largamos uma imagem, ou largamos uma fotografia, ou quer que seja, ela deixa de ser nossa. Ela passa a ser de quem a viu, de quem a apanhar, de quem a levou. E essa pessoa, aquilo que ela pensa sobre esse trabalho, nós não conseguimos controlar de todo. Nós podemos explicar, nós podemos dizer qual foi o trabalho que ele teve, podemos dizer, até os nossos olhos podem falar no carinho que pusemos naquele trabalho, mas não controlamos aquilo que a pessoa vai pensar sobre nós, sobre o nosso trabalho, sobre aquele bolo, sobre o que quer que seja. E isso é algo que nós devíamos fazer as pazes imediatamente. Que é nem conseguirmos agradar eventualmente um cliente que até é um cliente que nós até o queríamos. O pior é quando o cliente, não sei se alguma vez te aconteceu, o cliente dizer se tu, o que é que vais fazer com Só me aconteceu uma vez. Foi uma então péssima experiência. É uma loucura. Por causa disso mesmo que aqui a Joana estava a dizer. Da expectativa. Ele está a pensar uma coisa, mas não te disse. E então diz, faz tudo. Escolhe a cor, o que é que vais fazer, eu fico à espera da surpresa. Geralmente corre muito mal. Não, a mim correu pessimamente mal. Uma cliente, primeira vez que entrou na loja, também lá no Bairro Alto, e me disse, eu vou fazer 50 anos, 50 anos é uma vez na vida. Portanto, estás a ver logo o peso, não é? 50 anos é uma vez na vida, portanto, Magda, queria à vontade uma cor, e eu assim, mas eu, primeiro, não conhecia a pessoa, não sabia que cores, eu ainda perguntei que cor, estás à vontade. E eu fui pesquisar, e era tudo com flores, e então eu fiz um bolo cheio de rosas. Sim. Mas não sei porquê, eu decidi forrar o prato na altura, que é uma coisa que eu não gosto muito de fazer, mas forrei o prato, aquilo tudo com rosas, catira, com maçarote, e eu nunca mais ouvi falar da cerimónia. E ela passa. E eu, então, como é que correu? Correu, você estragou uma festa. A festa foi arruinada, porque você foi-me fazer um chapéu com flor. Eu fiz um chapéu. Foi-me fazer um chapéu com flores. Foi o que ela viu. Aquilo estava horroroso. Eu nem gosto de flores. Repara, eu nem gosto de flores. E eu fiz chamada com o meu filho, eu só me apetecia chorar. Quer dizer, a senhora foi-se embora e eu pensei, meu Deus, porque ela tinha uma expectativa. O aniversário mas tu também ensinaste à senhora algo, que é quando ela dá uma carta verde ou passa um cheque em branco, ela tem que pensar bem no que é que ela está a fazer, porque o problema aí foi mesmo, para já, tu, Magda, eu acho que o maior erro que tu fizeste foi que tu não conhecias a pessoa. E quando tu conheces uma pessoa, ela pode te dar uma carta branca e tu estás muito mais à vontade, pronto, não tira a pressão de que tu queres fazer algo espetacular para ela. Mas tu conheces a pessoa, tu já saberias de antemão que ela não gostava de flores. Portanto, flores era uma coisa que tu não ias pôr, por exemplo. E no caso dela, muito provavelmente, o que aconteceu foi que ela viu alguns dos teus bolos. É muito provável que tenha acontecido isso. Portanto, ela criou uma expectativa. E se calhar, o que tu deverias ter visto era, eventualmente, perguntar a ela que bolos é que ela viu teus. Que bolos é que ela que te agradou? Que tu fazes uma vez e que pensas nunca mais na vida
Mas tu podes fazer isso, porque tu podes. Eu nunca mais fiz. Eu vejo isso muito na loja. Há um monte de gente que chega lá e vai fazer um bolo para o neto e quer fazer o bolo e eu digo, espera, mas tu estás a fazer o bolo para ti. Mas o bolo é para o teu neto. Aí qualquer coisa. Mas eu venho um monte de vezes com isso e explico-lhes, olha, mas o que é que ele mais gosta? Qual é a cor favorita? O que é que ele gosta mesmo? Se é de futebol, se é dos dinossauros, se o que se quer é um carro. E ela, mas um carro fica feio. Mas isso é o teu pensamento, não é o dele. Exato, exatamente. Okay? Eu tenho lá uma cliente muito simpática que é uma avó, que foi lá para fazer o bolo para o Francisco. E o Francisco, eu conheço-o bem, desde pequenino, isso é outra coisa muito gira, é vermos a evolução disto tudo, deles e ver como é que vão mudando também o gosto dos bolos. E ele pediu uma fotografia de um dinossauro, uma impressão de um dinossauro. E claro que eu fui escolher um T-Rex a espirrar sangue da boca e ela disse, pelo amor de Deus, não. Violência, tanto sangue, não. E escolheu ela uma imagem. Acabei por imprimir a imagem dela, de um dinossauro que só faltava a florzinha atrás da orelha. Fofinho. Fofinho, lindo. E eu imprimi o meu dinossauro T-Rex a pingar sangue dos dentes. E ela, não, mas ofereço eu esta fotografia. E ela levou. Uma semana depois veio à loja dizer, ainda bem que me ofereceste aquela outra impressão, porque o meu neto queria me bater. É a expectativa de quem é que está a pensar. E isto há muita gente que faz este erro, é fazer o bolo segundo o seu gosto. O seu gosto. Não, a gente tem de ver o que é que o cliente realmente quer. E eu digo isso muitas vezes a eles, o que é que o cliente gosta. O que é que faz mesmo vibrar, se é o futebol, se é a família, se tem uma cor que usa sempre e que gosta daquela cor. Irmos tentar arranjar o melhor para o cliente. Algum conselho que vocês queiram transmitir para quem está a ver, para quem está a começar ou para quem está a ter alguma dificuldade em... Eu acho que tudo que seja as pessoas, principalmente as novas, ou mesmo quando já passam pelaquela fase em que já fizeram muito e o negócio começa ali a vacilar, eu acho que é muito importante procurar inspiração nas pessoas que já conseguiram, que já ultrapassaram 1 ano deste negócio, 5 anos deste negócio, 10 anos deste negócio, ver como é que se reinventaram. Para mim, eu acho que o conselho melhor que qualquer pessoa, ou que nós podemos dar e que qualquer pessoa deveria fazer no seu negócio, na sua vida, é estar sempre a ver, a inspirar-se com pessoas que já conseguiram fazê-lo e ver que elas também já tiveram essas dificuldades, porque nós, muitas vezes, o que acontece é que nós sentimos-nos sozinhos e parece que só nós é que estamos a passar por aquilo, só nós é que temos aquele problema e não vamos aguentar. E, portanto, como não vamos aguentar, mais vale desistir, mais vale fazer outra coisa qualquer. E quando nós vemos que aquela pessoa ao nosso lado, e atenção, ao nosso lado pode ser no Brasil ou nos Estados Unidos, mas é ao nosso lado, com um percurso muito parecido com o nosso, que também vacilou, que também teve problemas e que também às vezes muito piores do que aqueles que nós estamos a passar. E que conseguiu, como é que conseguiu superar, e foi com, eu vou continuar a insistir, eu vou dar mais um bocadinho, e sempre olhar para dentro e pensar, eu gosto mesmo disto, isto é mesmo uma coisa que porque enquanto fizer sentido, enquanto for algo que nós gostamos de fazer, tudo o resto vou dizer que vai fluindo à nossa volta. Mas isto é preciso às vezes nós sabermos que outra pessoa ao lado, porque o sentirmos-nos sozinhos às vezes é muito difícil, porque parece que não vamos conseguir. Mas se aquela pessoa conseguiu, e ela conseguiu provavelmente porque também viu outra pessoa ao lado que também conseguiu, e assim estamos todos juntos a fazer essa inspiração uns aos outros. Eu acho que fundamental, e Magda, tu com este podcast eu acho que vais trazer uma série de pessoas que já tiveram uma série de situações, de problemas nesta área e que as superaram, como é que superaram, e acho que deves mesmo explorar isso, porque pode ser um podcast em português que ajuda as pessoas a perceberem que não estão sozinhas quando têm momentos difíceis, porque quando temos momentos fáceis toda a gente está bem, toda a gente está... Tudo flui. Agora, nos momentos difíceis, vamos lá ver quem é que também passou por isto. E como vais trazer vários convidados, alguns nós vamos nos identificar mais, outros não nos identificamos de todos, portanto, mesmo a variedade é espetacular para que consigas atingir um maior
o maior número de pessoas e que consigam ver que, ok, num momento de dificuldade, lembram-se, espera aí, que aquela pessoa que a Magda, e mesmo o exemplo que a Magda falou, se a Magda teve este problema e ela conseguiu superar e agora até se ri dele, eu também vou poder fazer isso, também vou poder reverter os tempos. Agora não acontece, mas ela conseguiu e eu confio nela e ela é uma pessoa que está ali, que é palpável, digamos assim, não é? E isso é muito importante do que simplesmente olharem para as redes sociais e verem, aquela que designer está sempre feliz, está sempre composta, está sempre lavadinha, está sempre tudo maravilhoso, tem sempre bolos maravilhosos. E eu não consigo. E eu não consigo. Ela não tem nada imperfeito. Aconteceu com uma formadora nossa. No meio de uma aula, ela ia a seguir entregar um bolo e uma parte do bolo desmoronou. E ela, durante a aula, parou a aula e disse, eu tenho de dar aqui um jeito e tal, quando acabar a aula, e todos os alunos disseram, não, faça isso agora. Mostra já o que é que tu vais fazer. E ela, o resto da aula foi estar a ensinar como é que realmente... E se calhar até foi uma aprendizagem ainda mais válida. Mas a aprendizagem melhor que elas tiveram e que eu percebi que quando vieram falar comigo foi com isto não acontece só a mim. Sim. E foi sentirem-se que, calma, afinal eu estou no bom caminho, porque até os grandes acontece, portanto é normal. Acontece a toda a Exatamente. gente. Portanto é relaxar e aprender com quem já passou por isso. Exatamente. Não é? Muito obrigada por vocês terem aceito o convite. Eu adorei ter-vos aqui. Obrigada, A Joana eu ainda não conhecia, mas adorei. Obrigada, Maria. E acho que as vossas histórias vão inspirar com certeza. E boa sorte. Gente. Obrigada. Boa sorte. Então, não se esqueçam de dar like e partilhar este conteúdo se gostaram. Subscrevam o canal, assim ajudam a partilhar informações úteis e ajudam-nos a crescer também. Portanto, já sabem, vamos descomplicar o cake design. Espero por vocês no próximo podcast. Até lá, beijinhos.